Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Quanto mais a gente conversa com empreendedores, mais a gente descobre que para empreender não existe um só caminho. Nossa convidada de hoje é a prova viva disso. Ela criou um modelo de atuação profissional que alavancou a sua carreira em apenas 6 anos. Ela passou de analista a sócia de uma empresa. Incrível, né? Incrível. Essa história que ela conta aqui, ó, nesse livro, Mosca Branca, que ela compartilha sua experiência de 25 anos como gestora. Dicas para você poder se destacar em qualquer ambiente de negócio e os principais mandamentos do empreendedorismo corporativo. Bora receber com muito carinho Priscila Zacarias. Olá, muito obrigada pela apresentação. Imagina, seja muito bem-vinda. Para a gente começar, Pri, o que é ser um empreendedor corporativo? Bom, é muito impactante para mim perceber que muita gente, inclusive empresários, não sabem a diferença entre ser empreendedor e ser empresário, né? Começa daí. Uhum. Então, ser um empresário é você ser dono de uma empresa, que pode ser gerida por você ou não, certo? Agora, ser empreendedor, na verdade, assim, empresário é uma profissão, empreendedorismo é um sentimento. Então, ser empreendedor é você sentir que você tem as qualificações para inovar dentro de um negócio que pode ser seu ou não. Tá? Então, muitos empresários quebram porque não são empreendedores e muitos empreendedores quebram porque não são empresários. Uhum. Então, esse é um dos motivos para a gente ver tantas empresas fechando em pouco tempo. Né? Então, para fazer aquilo que você gosta e sabe, faz melhor do que a maioria, você tem que fazer outras 150 coisas que não sabe, não gosta e não quer fazer. Então, por exemplo, um chefe de cozinha, ele não basta ter que ser um bom cozinheiro, um excelente cozinheiro para ter sucesso se ele resolver abrir o próprio restaurante. Ele tem que gerir esse negócio, ele tem que entender, ainda que minimamente, de contabilidade, de marketing, de finanças, de gestão de estoque, de gestão de custos, de gestão de pessoas. Então, ele precisa de uma série de expertises que, muitas vezes, ele não tem. Né? E aí entra o empreendedor corporativo. Então, se você entra aí, vamos dizer, pegar esse mesmo exemplo aí nesse restaurante, com essas qualificações, você ser o braço desse chefe, enquanto ele pode se concentrar na expertise dele, que é a cozinha, você poder desenvolver dentro do negócio dele as outras expertises ou parte delas, né? Você inovar dentro do negócio, sugerir melhorias no salão de venda, programas de fidelidade, seja o que for, para que traga mais clientes e clientes qualificados para o negócio. Imagina, esse chefe, ele vai querer você como sócio, provavelmente. Né? Ele não vai querer não vai deixar você escapar. Ou, no mínimo, vai te remunerar muito bem, vai te remunerar justamente. Ô, Pri, e até ouvindo você falar, quando a gente fala de empreendedorismo, intraempreendedorismo, né, corporativo, você acha que isso ainda é um tema pouco discutido? Ou qual a postura que você enxerga dos empresários? Né? Você talvez enxergue isso como uma ameaça, falta tema, falta troca. O que você vê? Porque eu entendo, do ponto de vista de organização, que precisa ter caminho, que é o que você falou. Um chefe de cozinha, ele tem que ter o ego, a vaidade um pouco afastado e entender aonde ele contribui com o negócio, ele dá caminhos ou possibilidades para que se surjam ali empreendedores. Como que você vê esse movimento? Né? Quando a gente olha para algumas companhias, falta espaço, falta debate, né? Como que você enxerga? Olha, em 2020, quando eu decidi escrever o livro, eu fiz uma pesquisinha boba ali no Google, empreendedorismo corporativo.
quase nada. Falei, nossa, como assim não estamos falando sobre isso? Né? E pensando na minha equipe dentro da empresa, né? Como que eu posso despertar esse sentimento, esse empreendedorismo na equipe? Eu sentia que precisava de uma equipe empreendedora, né? O negócio crescendo, você precisando de braços, as pessoas estão ali dentro. Como que eu falo isso para elas? E também eu já estava fazendo bastante consultoria, assim, família, amigos e tal, dando palpite na vida profissional, o pessoal vindo perguntar. Eu falei, vou escrever. E comecei a escrever, e justamente por isso, não tem. Mas, para minha surpresa, eu comecei a pesquisar mais profundamente e vi que, para os empresários, já era um desejo. Eu acho que hoje os empresários eles são muito mais a favor disso, estão muito mais empenhados em desenvolver essas competências nas suas equipes do que os próprios colaboradores terem despertado para essa possibilidade. Então, o primeiro nome que me veio na cabeça, eu falei, nossa, eu preciso conversar com essa pessoa, foi o Caíto Maia, da Chili Beans. Né? Então, eu me conectei com um amigo que conhecia ele e tal, falei, nossa, eu quero conversar com ele. Porque ele fez uma coisa super bacana, né? Ele vendeu parte da Chili Beans em determinado momento e ele pegou uma parte desse valor, acho que foi 17 milhões, e dividiu com as pessoas que ajudaram a fazer o negócio crescer. E eu achei isso espetacular, né? O cara tem o pensamento que a gente, parafraseando aí meu sócio, o Adilson, né? De dividir para multiplicar. Então, eu achei sensacional. E eu fui conversar com ele e tal, e comecei a conversar. Tanto que, no final do livro, tem algumas entrevistas com alguns empresários. E inclusive, todos... o prefácio. O prefácio de Caíto Maia. E nessas entrevistas todas, todos querendo essas pessoas. E aptos a dividir para multiplicar. Sabe? Então, os empresários estão mais simpáticos a essa ideia do que os colaboradores, por mais maluco que isso possa parecer. E eu concordo com o movimento, até que tem, assim, dentro do mundo de tech, onde eu atuo muito, sempre se falava em planos de incentivo de longo prazo. E aí, quando você vai trazendo isso no Brasil, você vai criando programas de partnership, stock option, que é olhar para empreendedores que estão contigo nessa jornada e dividir, né, o ganho e para multiplicar. Porque como todo empreendedor, você tem um teto, né? Não adianta... Você vai ter tetos ali de crescimento para você conseguir multiplicar e crescer esse negócio. E isso tem sido muito falado. Temas que, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente não via provocações sobre o tema, hoje ele é muito comum. Até grupo de negócio que a gente tem em comum, o pessoal fala, mas como que vocês lidam com isso? Com sócios, para abertura de espaço, etc. E eu, olhando com os empreendedores, eu concordo. Eu vejo que, às vezes, as empresas estão mais abertas a esses programas ou essa recepção de novos empreendedores, só que é uma via onde é os 50% que você tem um 50% ainda muito carente. Né? Eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa cultura, com a cultura CLT, sabe? Com a cultura de que todo o colaborador é o coitadinho, todo empresário é o maldoso, né? É o detentor do capital e tal, não sei o quê. Então, eu acho que precisa ressignificar isso, né? Precisa também ter educação empreendedora nas escolas, eu acho. Empreendedora em todos os sentidos, inclusive o intraempreendedorismo, né? Isso há de ser dito. Eu costumo citar como exemplo, a gente vê, assim, às vezes, capa de revista, Forbes e tudo mais. Ah, a moça que fazia brigadeiro e hoje fatura 1 milhão. É muito louco, assim, essa confusão toda. Porque muita gente não sabe que esse 1 milhão é anual. Sim. Né? Você divide isso. Aí você começa a fazer conta, de repente você vai chegar à conclusão de que, poxa, se eu trabalhar nesse lugar aqui, eu sinto que eu sou uma empreendedora, e eu colocar a expertise aqui e ajudar essa empresa a crescer, eu posso ganhar mais do que assumir o risco de um empreendedorismo. Mas é uma questão de perfil. Né? Tem gente que gosta de assumir o risco. Né? Tem gente que quer e precisa disso e mira passos muito mais largos. Show, ok. Tem gente que não, que quer empreender, mas tem medo de arriscar o seu capital, né? Ou, às vezes, um capital que nem tem. Né? Tem medo de ter que navegar por vias que não conhece, né? Que, como a gente falou, precisa conhecer de um monte de coisa para você empreender no seu negócio. Né? Ou se juntar com alguém que tenha uma expertise complementar à sua. Então, se você fizer a conta, pode ser muito interessante.
Você empreender num negócio de alguém. Tem uma outra conta que eu faço no livro, mostrando que empresas de pequeno e médio porte podem ser mais interessantes para um colaborador do que uma grande empresa, que é um conceito que está mudando, né? Antigamente era sinônimo de brilhantismo profissional, você ser um gerente, um diretor de uma multinacional, uau, né? Mas hoje, na época que eu estudei administração, era isso. A gente era orientado a desenvolver carreira para trabalhar numa grande empresa. Era esse o sinônimo de sucesso na carreira. Né? Não se falava em pequena empresa, média empresa. Imagina, a gente não tinha internet, né? Então eu lembro que eu lia exame e tal. Então as informações que chegavam eram quase sempre atrasadas. Não se falava muito pouco. Então, hoje não, hoje é diferente, né? Todo mundo tem informação na palma da mão. E a gente vê aí pequenos negócios se tornando gigantes. Tem um monte de exemplos aí, Google e Apple, e se preferir nacional, Magazine Luiza e tudo mais. Então, você pode entrar num pequeno ou médio negócio com esse espírito empreendedor e esse negócio virar um negócio muito grande e você colaborar com isso. Né? Não se fala aí nos parceiros do Steve Jobs, mas todos se deram bem. Né? A gente só sabe o nome dele, mas todo mundo se deu bem. Então, existe uma gama de possibilidades. Eu estava falando da conta que tem aqui no livro. Né? Uma pequena ou média empresa, dependendo do segmento e tudo mais, mas a folha pode representar aí 20% da sua receita. Né? Você, então, tem uma conta lá certinha, mostrando como um colaborador, que eu chamo de mosca branca, ele pode significar tanto para a empresa que a empresa pode e vai pagar muito bem para ele. E, às vezes, muito melhor do que você começar um empreendimento próprio. Pelo menos para aprender a empreender. Porque depois nada te impede de alçar voo solo. Né? Depois que você já está mais comprometido, já transitou por outras áreas da empresa, já adquiriu outras expertises, e aí você vai. E o interessante é você aprender com o dinheiro de alguém. Você não precisa arriscar o seu. Então, existe toda uma etapa aí para, de repente, você alçar voo solo. Né? Eu não aconselho ninguém muito jovem a começar empreendendo. Eu acho que vale muito a pena você conhecer uma estrutura departamentalizada, uma estrutura mais organizada, ajudar a organizar essa estrutura, que é sensacional, e depois você partir para o empreendedorismo. E, Pri, como é que foi a sua jornada até você se tornar essa empreendedora dentro da sua empresa? Antes de eu empreender dentro da empresa que eu trabalhava, eu já tinha empreendido fora, né? Então, eu comecei a minha carreira como trainee de um grande varejista, líder de segmento, e fiquei lá vários anos, virei gerente de loja, depois compradora nacional do têxtil. Eu comprava lingerie feminina e puericultura, e fiz uma carreira executiva lá, e saí para empreender. Eu abri uma confecção de lingerie, que na época, comecinho dos anos 2000, eu fui precursora das lingeries divertidinhas. Né? Tinha eu e mais uma pessoa no mercado fazendo isso. Então, isso que a gente vê hoje, de essas estampas coloridas e frasezinhas e bichinhos, eu comecei isso lá atrás e foi um grande sucesso, foi um boom. Assim. Meu negócio cresceu muito rápido, num curto espaço de tempo. Eu já estava vendendo para todos os estados, exportando em pequena escala para 5 países. E estava voando. Assim. Os produtos estavam nas todas as revistas de moda, quase todos os meses. Tinha muita publicidade gratuita, porque também estava nas novelas e sériezinhas, e Malhação e tal, e não sei o quê. Foi um estouro. Assim. E, do mesmo jeito que subiu, desceu. Porque um dia eu fui impactada pela ligação de uma cliente, que eu acho, se não me engano, era da Bahia, e ela falava alguma coisa e gritava no telefone, e falava o nome de um magazine, e me chamava de louca, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu peguei meu carro, fui até o shopping e fui nesse magazine ver o que estava acontecendo. E as minhas lingeries, elas estavam na porta do magazine, assim. Ipsis literis, idêntica, igualzinha. Eu tive que pegar para ver que não era minha. Então, assim, foi pirateada todos os meus produtos. E aí eu tive todos os pedidos cancelados, assim, em 3 meses, e meu negócio ruiu em 6 meses, assim.
É. Meu Deus. A gente não tinha rede social para fazer o barulho que se faria hoje. Com certeza a empresa, ela mesma ia se pronunciar, ia pagar um royalty, porque muitas vezes, né, o gestor não sabe, mas a compradora, a desenvolvedora de produto, foi lá, viu, gostou e mandou copiar, né? Enfim, seria outro cenário hoje, mas foi bem traumático, assim, né? E aí, passado o trauma, e eu fiquei, lógico, né, super traumatizada, com susto, não queria mais empreender, e resolvi voltar para o mercado. E aí eu fui trabalhar numa empresa, uma metalúrgica, depois eu fui para outra confecção. E aí, quando eu me mudei de endereço, minha filha era pequena, ela fez uma cirurgia e precisava estar mais perto. E em São Paulo era eu, meu marido e ela. Então, eu não tinha rede de apoio. E aí, eu vi uma vaga na internet e falava assim, era uma indústria de plástico. Quantidade de funcionários, 1. Falei, ué, coisa estranha. Só o dono. Como assim, um funcionário, né? Eu falei, bom, ou alguém preencheu errado, e se for isso, precisa de um gestor aí, precisa de mim, ou é um negócio começando. E eu acho isso muito legal, né? Poder participar da concepção de um negócio, pô, vai ser muito legal. E era muito perto da minha casa. E a vaga estava abaixo, assim, né, do que eu já tinha construído na minha carreira e tudo mais. Mas o importante para mim era que 5h30 da tarde eu podia estar na porta da escola da minha filha, porque eu não tinha outra opção. Eu não podia mais voltar para aquela loucura que eu tinha antes de carreira de executiva ou como empresária. Não podia mais ser daquele jeito. Então, eu dei 20 passos para trás. Mas era o meu combinado com o meu marido naquela ocasião. Ele focava na carreira, eu focava na minha filha. Mas também em casa eu não queria ficar, né? Então, eu falei, bom, é isso. É uma vaguinha ali, legal, vai ser bacana. E até me diverti com isso. Eu nunca tinha batido cartão na vida. Eu comecei depois e tal. E aí eu cheguei nessa empresa e vi que era um funcionário mesmo. Eu era a segunda contratada. Não era erro. Não, eu era a segunda contratada, contratei os próximos. E aí eu vi que a empresa era de um casal. Ele vinha do ramo de serviços, ele era dentista e protético. Ela era do ramo de plásticos, que ela tinha atuado na empresa do pai, que comercializava resinas virgens, e eles estavam montando um comércio de resinas recicladas. E nenhum dos dois tinha como expertise a gestão. E aí eu comecei a palpitar demais no negócio, né? Até me perguntarem, como assim, né? Quem é você, né? Porque eu menti para baixo, né? Meu currículo para garantir a vaga. E aí o negócio foi crescendo, e foi crescendo muito rápido. E aí depois veio uma transportadora e outra empresa de resinas e tal. Aí a gente montou junto uma empresa de serviços administrativos e financeiros, foi quando eu comecei a atuar como sócia, que era para gerir os outros negócios do grupo. Então, eu e a Dilson montamos essa empresa, que era a Opera Z, e a gente prestava todo o serviço de back-office para as empresas do grupo, e depois a gente abriu para o mercado. E aí começou outras empresas parceiras nossas, de segmentos diferentes também. E aí ele comprou uma reciclagem, o Adilson comprou uma reciclagem, mas era assim bem precária, na verdade era mais comércio, produzia muito pouquinho. E aí mudou ela de endereço, transformou o negócio para uma coisa maior e tal. E quase que concomitantemente ele entrou de sócio numa outra empresa lá no Sul, também uma reciclagem, e começou a se concentrar demais lá. E aí ele me chamou e falou, olha, ou você entra de sócio aqui na Trevo, ou eu vou vender ou fechar. Vamos embora? Vamos embora. E aí surgiu essa oportunidade, eu entrei com uma boa participação, e aí o negócio está voando agora, né? Cara, que incrível. Incrível, incrível. Porque, assim, eu não consigo não pensar que você sempre foi uma empreendedora. Exatamente. Eu não consigo não ver esse lado seu mesmo lá no início da sua carreira. Você sempre esteve dentro do empreendedorismo de uma forma ou de outra, né? Exatamente. Assim, a minha dedicação era tamanha em todos os lugares que eu trabalhei. Sendo seu ou não. Sendo meu ou não. Eu sempre trabalhei por realização. Queria realizar.
E eu sei que a consequência vem. Dinheiro é consequência, entendeu? O status na carreira, seja lá o que for, é consequência daquilo que você realiza, né? Então, eu lembro até que, no meio dessa jornada, um dia o Adilson me falou, como será que seria a gente como sócio? Eu pensei, eu falei, não ia mudar nada. Eu já sou sua sócia. Ele só não percebeu ainda. Né? Ele só não sabia ainda, mas eu já atuava como se fosse. E é isso, né? Eu até falei uma coisa quando eu estava conversando com o Caíto, que ele achou super interessante, que eu falei, você dá o sangue por um negócio, dá o sangue ali na sua carreira, não é dar sangue por um negócio que não é seu, é pela sua carreira. Você dá o sangue no trabalho, né? Pela sua carreira, não é pelo negócio de alguém. Eu escuto muito falar isso. Eu vou me matar de trabalhar por outra pessoa. Por outra pessoa. Outro dia eu vi um vídeo na internet que alguém falava, eu vou realizar o sonho de alguém. Falei, nossa, que limitado. Você está se realizando. Pô, no mínimo, você está aprendendo coisa pra caramba. Como assim? Então, aprende tudo que você pode ali e vai realizar o seu, se for o caso. Ou faça do seu o sonho de alguém também, une isso. Por que não? Né? Eu acho que existe um universo de possibilidades que a maioria dos colaboradores ignoram. E é legal ouvir a Pri, né? E até quando você estava falando até um pouco antes, as pessoas elas deturpam isso, né? Você fala, empreender tem que ter um negócio, só que envolver o negócio são vários momentos diferentes. A sua autoconfiança, se você tem perfil. Tem muita gente que não tem essa propensão ao risco de estar numa cadeira, de gerar receita, de você ter aquelas contas fixas ali para pagar. Então, tudo é um momento de maturidade, cada pessoa tem uma maturidade diferente. Então, na hora que você colocou você pode empreender e aprender com o dinheiro do outro, você não está sendo negligente, você está aprendendo a navegar, tomando aquelas decisões, tendo alguém que está à frente daquele negócio, mas ele está ali contigo. Né? Claro. E esse é uma das coisas que a gente mais vê, Pri, nesse mundo aqui de tecnologia, que eu atuo tanto, quando a gente recebe decks de investimento, que são novos empreendedores, criando startups e captando investimento, a primeira coisa que praticamente todo mundo do mercado olha não é para tamanho do mercado, solução e o crescimento, mas são para os fundadores. E aí, quando você vai para os fundadores, o que geralmente se analisa? A experiência dele empreendendo ou dentro de uma grande navio que já empreendeu. E a gente bateu até um papo com um empreendedor que foi isso. Quando eu tive a oportunidade ali de investir, eu falei, cara, esses caras estão dentro de grandes navios, que eram grandes empresas financeiras, criando uma empresa naquele momento, naquele estágio. Aí você falou assim, ele aprendeu a fazer. Ele esteve do lado de pessoas que estavam fazendo. Então, para a jornada dele, deu resultado. Só que quando você vai e eu falo isso pro do tech, que é mais sexy, né? Mercado Vale do Silício, etc. Isso acontece naturalmente. Mas é a mesma dor e a mesma oportunidade para qualquer negócio que a gente vê no dia a dia, né? A pessoa estar disposta a aprender, a tomar decisões. Antigamente, acho que a gente usava muito essa definição de um intraempreendedor como uma pessoa de confiança. Se você parar para isso, você sempre tem uma pessoa de confiança que colhia méritos, né, e resultados. Porque o que ela fazia? Uma entrega como uma empreendedora ali dentro. Você sabe que você me lembrou da participação do Thiago. Eu entrevistei o Thiago Nigro no livro também. E ele falou uma coisa interessante. Que muitas vezes você vê esses modelos que a gente vê na internet hoje, que é o próprio Thiago, muito jovem, começou a empreender. Se bem que ele ainda trabalhou em outros lugares antes, né? Ele não é nem um exemplo exato sobre isso. Mas jovens que já começam empreendendo e, nossa, super sucesso, cria uma empresa que vira unicórnio. Quantos? É pouco, né? Então, assim, não é sobre jogar água ali no sonho de alguém, não é isso. Mas é uma parcela muito pequena das pessoas que vão conseguir isso. E outra parcela pode começar de outra forma, né? Se não tem essa genialidade que alguns têm, né? Que alguns poucos têm, né? A maioria não tem essa genialidade,
você pode ir construindo um caminho, você pode chegar no mesmo lugar, mas por outro caminho. Né? Começando, aprendendo na empresa de alguém, aprendendo com o dinheiro de alguém e construindo a sua história, ali, a sua expertise, e depois partir para esse voo solo ou não, se tornar sócio dessa empresa, construir outro negócio com esse empresário, enfim. Existem vários caminhos. E me impacta bastante ver, assim, sobretudo, essa nova geração, né? Com essa visão do trabalho assim que para mim é super deturpada, assim, sabe? Essa expectativa de que tudo vai acontecer muito rápido, que vai ficar rico, milionário amanhã, de que vai ter sucesso, que vai ter status e equilíbrio entre vida pessoal e profissional na saída. Já falando isso, né? Então eu penso assim que, cara, a natureza tem pressão. Né? A gente nasce, eu vi um vídeo desse, achei sensacional. Você nasce pelo meio das pernas de alguém, puxado pela cabeça, né? Sem saber respirar, toma um tapa na bunda e valendo, aprende a respirar no susto. Depois te corta o único canal de alimentação que você tem e começou, vamos que vamos. Na primeira infância, você vai receber uma chuva de vírus e bactérias na escola, né? Que é a pressão para o seu sistema imunológico funcionar. E aí vem outras pressões, a pressão da adolescência, muda corpo, muda a voz, e vem a primeira decepção amorosa, vestibular, pressão, primeiro emprego, pressão. E aí você entra no mercado de trabalho e vai ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é muito, muito, muito real. E eu quero até aproveitar que a gente começou falando que você é escritora desse livro. Vou falar mais uma vez, inclusive está em todas as plataformas, né? Pelo que a Pri aqui já contou pra gente, todas as livrarias aí desse Brasil. Por que você resolveu escrever esse livro sobre a sua jornada? Na verdade, assim, o foco não é a minha jornada, mas eu precisava comentar como ela, como um comentar sobre ela como um case, né, para mostrar que de fato é possível, né? E assim, isso é para muita gente. E eu tenho recebido muito assim mensagem de pessoas, né, comentando sobre a trajetória delas e, gente, acontece para muita gente. É real, é possível. Então, assim, o foco não era uma biografia, claro. Mas eu comentei sobre a história para dizer que... Usar como pano de fundo, né? Exatamente. E eu comecei como colaboradora, fui empreender, né? Virei empresária, voltei, sabe? Então, assim, a vida profissional não precisa ser cartesiana e ter um único caminho. Existe uma série de maneiras de você driblar situações, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? E não é linear. Vai aparecendo coisas assim. Você vê a minha história como empresária. Gente, foi surreal o que aconteceu. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso, e de repente, do nada. E aquilo tudo aconteceu porque o Magazine estava vendendo no varejo bem mais barato do que eu vendia no atacado. Tipo, não tinha por onde, não tinha como segurar a situação, né? E eu também não tinha maturidade profissional para contornar. Né? Hoje, olhando assim com toda essa distância, tantos anos depois, eu vejo tudo que eu poderia ter feito diferente e, de repente, teria tido um outro desfecho. Mas não importa. O que importa é que isso me levou para um outro caminho. E eu cheguei num lugar, e hoje eu sou empresária novamente, além de empreendedora e administradora, eu cheguei por um outro caminho. Tudo bem, foi torto, foi, de repente, mais difícil, ou não também, não sei o que eu passaria ali como empresária, a gente nunca sabe. Mas essa história é contada para mostrar como é possível, como é factível e está ao alcance de todo mundo que se dedicar de verdade. Porque eu também jogo a real ali. Fácil não é. É possível, mas não é fácil. E por que você intitulou Mosca Branca? Mosca Branca, quando a gente fala assim, muita gente pensa que é coisa rara. Né? E eu não acredito que é coisa rara. Eu acho que todo mundo pode ser uma mosca branca, todo mundo é, na verdade, uma mosca branca. E eu fiz essa analogia porque mosca branca, na verdade, não é mosca. Ele é uma outra classificação de inseto que tem 2 pares de asa e mosca tem 4, ou vice-versa, talvez agora eu não me lembre. E ela não é branca. Ela tem um pozinho, a coloração dela é amarelada, e ela tem um pozinho branco na asa que dá origem ao nome. E ela não é rara.
Ela é muito comum nas culturas de soja, tomate, hortaliças em geral e tal. Então, eu fiz essa analogia com o universo profissional, né? Gente boa no mercado tá assim, ó. Tem muita gente boa. O que é difícil? É o encontro. A pessoa certa, na função certa, na empresa certa, com as parcerias certas. Mas tem muita gente boa. E essa gente boa, muitas vezes, também investe só nas competências técnicas, não investe nas competências comportamentais, que é a base do livro, né? Eu fui um case disso também, né? Eu sempre muito preocupada com a minha formação técnica. Estudei bastante, fiz várias pós e tal, mas não tinha um comportamento que... Assim, a minha competência técnica me levou até um lugar, mas dali para frente eu ia precisar de competência comportamental. Né? Então, nessa trajetória, eu via pessoas com menos competência técnica serem promovidas na minha frente, né? Serem ali as estrelinhas do lugar, e quem estava dando resultado ali, quem estava colocando dinheiro na empresa, cumprindo meta, era eu. Né? Mas eu não era amiga da galera, eu não me fazia... parecer ser o que de fato eu era, eu não tinha essa competência. Então, eu fui percebendo várias competências comportamentais que eu não tinha, e aí eu desenvolvi o meu método para desenvolver essas competências, que é o que eu conto aí no livro. Eu descrevo quais são essas competências, uma delas é parecer ser, né, aquilo que você é. Isso é fundamental, fundamental. Não adianta você ser o melhor daquele ambiente, sabe? O cara que entrega resultado não é suficiente. Tem que parecer ser. Ser não basta. Né? E isso é uma coisa que a gente negligencia. Você fala, nossa, qual é o seu objetivo? Eu quero ser CEO de uma empresa. Então, eu vou estudar administração, eu vou fazer 5 pós, eu vou estudar em Harvard, eu vou fazer curso disso, daquilo, do outro. Cara, e as suas soft skills? Né? Você vai saber gerir essas pessoas, né? Você vai ter uma porção de competência comportamental, que é o que, de fato, vai fazer a diferença no final das contas. Porque depois você, num cargo de liderança, você contrata o cara que tem a competência técnica. O que você precisa é da comportamental. E para cair essa ficha foi um caminho, sabe? E leva um tempo, né? Porque muitas vezes, quando você está dentro de organizações, a gente geralmente tem a cabeça e a percepção de precisa me notar. Eu já ouvi isso em alguns feedbacks no tempo, assim, mas eu estou fazendo tudo certo, você não percebeu. E em alguns momentos eram muito infelizes, porque essa conversa acontecia num término de ciclo e não durante a jornada. E hoje na Cirrus, no dia a dia, quando a gente fala com os nossos talentos, eu gostei muito da sua frase, Pri, porque a gente geralmente foca em resolver problemas complexos, agrega um grande valor para a companhia, e aí você tem dentro de você que aquilo é óbvio. E o que eu sempre falo para o time não é óbvio. Existem coisas que são feitas, entregas que são realizadas, que depende dos seus 50% de trazer a visibilidade, que não é o que é confortável para todo mundo. Então, uma pessoa que tem um trabalho muito técnico, ele é muito bom naquilo. Mas até na hora de apresentar isso, o valor, o que resolve, o que impacta, o que gera... é onde a gente peca. E eu provoco muito o meu time, porque a nossa área é uma área de finanças e contabilidade. A gente está resolvendo problemas todo santo dia. E aí, às vezes, eu escuto alguma coisa no sentido de, putz, mas o cliente não percebe. Aí eu volto com uma pergunta, eu falei, o cliente não percebe ou você não se comunica e apresenta isso de uma forma adequada? E isso muda muito, assim. E eu sempre fui um empreendedor, e você estava falando, eu estava ouvindo. Eu era um cara inquieto, né? Eu brinco, é aquele cara que dá trabalho na gestão. Porque eu sempre gostava de empreender. Se estava errado, tem jeito diferente de fazer, você vai fazer. Só que uma coisa que eu sempre me deparei na jornada, não necessariamente eu estava nos melhores ambientes onde eu poderia extrair o meu melhor valor. E o que eu sempre recomendo e falo com colegas e outras pessoas dentro das suas oportunidades entenda se está no ambiente certo. Porque o ambiente certo que te dá essa possibilidade de autonomia é onde você vai descobrir se gosta ou não gosta. E uma das coisas que eu faço com os líderes hoje lá diretamente é: o que você vê de carreira? E era normal alguém falar assim, não, empreender não é para mim, não sei se eu gostaria e etc. E quando a pessoa vai navegando, tomando decisão, construindo, tendo resultado, gerando impacto,
Aí geralmente vem algo, não sei direito se não é, tô gostando do que eu estou fazendo. E aí é um meio, né, de você estar dentro do ambiente que te possibilita esse teste, esse aprendizado, esse erro. Por isso que a cultura de empresas que crescem, ela é uma cultura diferenciada, porque ela está favorecendo isso de alguma forma, né? E é legal. E as pessoas, quando me perguntam assim, né? Ai, mas o lugar que eu trabalho, eu não tenho espaço para isso e tal, e não sei o quê. Cara, você consegue mudar esse ambiente? Tem atitudes que você possa tomar, mas assim, tenta primeiro, né? Tenta primeiro. Se você não conseguir, de fato, depois de muito tentar mudar o ambiente, muda de ambiente. Né? E vai aplicar essa sua expertise em outro lugar. Porque a minha cabeça ela funciona muito na lógica. Tá? Então, eu penso assim, que empresário, que empresa e empresário não quer uma pessoa que ali é um braço direito, que apresenta a solução, que é criativo para resolver os problemas, preferencialmente de forma simples e barata, não é? Que tem uma boa comunicação, né? Que faz uma boa gestão de pessoas ou que colabora bem na sua equipe. Gente, quem não quer isso? Então, não fala para mim, não consigo fazer isso, na minha empresa isso não funciona. Tudo bem, existe empresário, tem umas cabeças e tal. Mas, cara, você deparou com um desse, cai fora. Essa é a sacada, né, Pri? Lógico. Se você está num ambiente que você está entregando todo esse valor e ali naquele ambiente a pessoa fala, não, aqui não. Cara, não é seu, ponto. Mas é isso. É o entregar valor primeiro que as pessoas não querem. É isso. Né? Ninguém é promovido para ser testado naquela posição. Primeiro você tem a atitude ali daquela posição para depois ser promovido. Não tem esse negócio, quando eu for gerente, aí eu vou agir assim. Não, é agora. E é para tudo, tá? Nesse ambiente aí o gerente usa gravata? Usa gravata. Se ninguém te impedir. Acho que o ponto aí é a atitude, né? A atitude, ela não vem... E a mentalidade. A mentalidade. Ela não vem... você não passa a ser, né? Você é. Exato. E aí, ser é o que te eleva ou te leva até as cadeiras e Pareça possibilidades. ser o que você é. É isso. Né? Então, nesse exemplo, se ele usa gravata, ou se ele se comunica de tal forma, ou se ele é um bom exemplo a ser seguido, então copia esse modelo e já começa a agir assim, agora, enquanto você é analista, coordenador, não é quando você for gerente. As pessoas têm que te ver como gerente. Né? Quantas vezes você já deve ter visto o líder ser eleito pela equipe? Sim. Mas tem um líder ali, mas ali ninguém se importa para ele. Tem um líder, muitas pessoas têm uma liderança natural. Então, é a atitude dela diante da equipe. Provavelmente é ela quem resolve os problemas, que escuta a equipe, que traz a solução. Então, essa atitude é que te vai colocar nessa promoção. Então, não tem essa quando eu for. Não, é agora. Agora, esse imediatismo, né? E achar que tudo é tomar lá da cá. Porque as coisas, principalmente o retorno financeiro, ele não vai vir de imediato. Esquece, não vai. Não vai é ser mágica. assim. Lógico que não. O que vem de imediato, gente? Nem se você abrir um negócio, você acha que você vai sair ganhando dinheiro à torta à direita. As pessoas ficam assim, nossa, porque a empresa fatura. E daí, qual que é a margem? Qual que é a margem, gente? Fatura não sei quantos milhões. Tá bom, na melhor das hipóteses, dependendo do segmento, tem uma margem de 10%. Você acha que o empresário pega esses 10% e coloca no bolso? Daí ainda tem que sair investimento. Ainda tem que sair um monte de coisa, não é? Então, acha que é porque a empresa fatura um monte. Não é assim que funciona. Aí, muitos empresários, às vezes, demonstram, né, ter uma vida mais abastada e tal, porque tem um carro legal, porque tem... Muitas vezes financiado, muitas vezes... E tudo é risco. E tudo é risco. Né? Ele mora num lugar legal, tem um carro legal, tem uma roupa legal, viaja legal, mas está arriscando, ou está vivendo de juros também, pode ser uma má administração, viver de giro, né? Ser uma má administração, ou pode, enfim, pode ser juros também, aplicando bem o seu dinheiro. Mas, enfim, nem tudo é o que parece ser. E ele está arriscando um monte ali. Então, sim, muito justo que ele ganhe mais, óbvio. Né? Se algo der errado ali, quem é que dança? Para onde vai essa casa, esse carro, esse estilo de vida bacana, né? Então, normal, é assim mesmo. E o retorno para o colaborador, claro que ele vai demorar. Vai demorar para o empresário também, vai demorar para todo mundo. E é isso aí, vida de adulto é isso. Eu fico muito chocada assim, com essa expectativa muito louca de que tudo vai ser pá, 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 pá.
Não vai. É porque acho que a gente está numa época e geração que tudo está tão rápido ou visível, e os exemplos que antes a gente dependia de uma capa de revista, né? Os novos milionários, etc. Você tem um a cada semana que fez alguma coisa que parece ser um milionário, que não necessariamente a gente olha os bastidores, né? E as pessoas vão tendo essa percepção errada de carreira. E quando eu falo percepção errada, é a mesma coisa do empresário. Geralmente, quando você olha para um empresário de sucesso que tem uma vida bacana e tudo mais, você está olhando para uma foto. Ninguém sabe o tempo, quanto e tudo que ele deixou ali nos bastidores, que era o que a gente falou, entre os ups e os downs, que geralmente você tem muitos no caminho. Mais downs que ups. Mais downs que ups. E quando você está ali, a pessoa tira uma foto do seu hoje. E ela fala, cara, eu quero isso. E eu acho injusto você ter isso e eu não tenho. E é um momento de... Vem cá, vamos sentar aqui, tudo é um ciclo. E sabe o que é mais interessante? Que aí a pessoa vai pesquisar. O que esse empresário faz? Nossa, ele acorda às 5 horas da manhã, ele malha, aí ele vai para uma banheira de gelo, aí ele toma um café da manhã equilibrado, e aí ele lê os sites XYZ e ele fala... Gente, não foi isso que colocou ele lá. Foi muita relação de anos atrás. Hoje ele faz isso. Mas o que ele fez para estar nesse lugar hoje? Então não adianta acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado ou malhar. Ótimo, se você fizer, vai ser bom para outras coisas, mas não para o seu sucesso profissional. O que colocou esse empresário lá foram outras atitudes, foi muita relação. Muitos deles quebraram no caminho, recomeçaram, quebraram de novo, recomeçaram. E hoje... estão naquela situação de ser um profissional de destaque. Mas o que levou ele lá, entende? É isso que você tem que ir atrás, né? E Pri, qual que você acha que são quais as habilidades ou características que não podem faltar, na sua opinião, para todo bom empresário? Empresário? Olha, para o empresário, eu acho que é a visão de futuro, sabe? Isso olhando para um negócio, olhando para a equipe, olhando para o mercado, olhando para o financeiro. Você ter essa capacidade de visualizar a curto, médio e longo prazo e saber dividir isso é fundamental. E na outra mão, Pri, olhando para o profissional, porque a gente falou um pouco sobre os desafios, momento. Ou para quem está ouvindo aqui e fala, cara, eu quero isso, né? Quero ser um intraempreendedor, empreendedor corporativo. O que não pode faltar para ter essa virada de chave, sabe? Olha, além das competências técnicas, que é claro, é aquilo que vai te colocar dentro de uma empresa, daquele lugar onde você almeja trabalhar, isso não vamos nem falar, é o básico, você tem que ter essa competência, não adianta você almejar ser uma pessoa ali, um coordenador financeiro e estar estudando jardinagem, né? Óbvio que você tem que ter as competências técnicas. Agora, para além disso, né, você entra na empresa com essas... Aliás, aquela frase do Peter Drucker é maravilhosa, né? Você é contratado pelas suas competências técnicas e é demitido pelo seu comportamento. 99% das vezes. Você não vai ser demitido porque você era muito bom no financeiro. Óbvio. Não. Então, você tem que prestar atenção no seu ambiente para entender... quais são as competências comportamentais que você não tem e são importantes ali. Perfeito. Tá? Porque tem lugar que, de fato, não tem tanto espaço para criatividade, por exemplo. Né? Embora, na minha opinião, a criatividade é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer. De acordo. Cara, principalmente para resolver problema. Cara, você ser criativo na solução de problemas, existem técnicas para isso. Isso que é o mais legal. Dentro desse meu método aí que eu desenvolvi, eu explico que tudo é técnica. Então, todas as competências que eu coloco aí, tem uma sessão na prática, dizendo quais são as técnicas e como aplicar. Sabe? Então, assim, até para ser criativo tem técnica, né? Então, você tem que entender, dentro do seu ambiente, o que é importante de competência comportamental e desenvolver. E precisa ter esse olhar, precisa ter essa astúcia. Né? E, de preferência, desenvolver suas competências complementares ao seu gestor, ou ao empresário, o dono da empresa, porque não adianta você querer brigar com ele quem é melhor, né? Então, assim, tipo, no meu exemplo, a gente tinha ali 2 sócios que não tinham expertise de gestão, esse match aconteceu porque justamente essa expertise era minha. E, pô, aqui dá jogo, né? Então, o que eu sei, eu posso complementar o negócio.
Não adianta eu querer brigar com eles ali, quem sabe mais do que eles sabem. É óbvio que eu vou perder, a empresa é dele. Então, você tem que ter essa astúcia para entender o que é complementar e as competências técnicas, aliás, as competências comportamentais que são importantes naquele ambiente. Né? Que pode ser esse parecer ser, pode ser a criatividade, a própria mentalidade de abundância, né? Que por mais que isso já possa ser um clichê, a gente ouve isso em todo lugar, mas como ser abundante no trabalho? Como ser abundante com o seu chefe? Como ser abundante com o seu par? Como ser abundante com a sua equipe? É diferente. A maneira como eu sou abundante com a minha equipe é completamente diferente como eu sou abundante com o meu par. Né? No sentido de compartilhar conhecimento, por exemplo. Então, você sacar quais são essas competências e investir de verdade nelas. Interessante. O pessoal tem muito falado isso, né? Uma coisa de parecer ser. E eu gostei muito da sua fala que o parecer ser, ele é extremamente importante para você ter um posicionamento. Mas não se esquecer nunca que o ser é importante. E aí, às vezes, a gente no digital, o pessoal confunde muito isso, né? Eu vejo isso de colegas até de profissão, que as pessoas elas se preocupam muito com o posicionamento de estar na frente, de se vender, mas é raso. Eu brinco, quando você aperta, você vê que não tem nada, você não tem a construção. E o que você fala sobre carreira, e é interessante isso, existe um caminho claro, né? Você vai ser um coordenador financeiro. Cara, existem competências que são bases para você ocupar essa cadeira, que são conhecimento técnico que você tem que ter, ponto. Se você parecer que você entende de planejamento e projeção financeira, mas você não sabe, cara... Vai durar um tempo. Vai durar, é raso, né? E eu gosto dessa visão do que você trouxe, que essa linha rasa de conteúdo do que a gente acessa rapidamente pela internet, as pessoas focam muito na linha do que parece ser, do que parece ter. Somente. Né? Somente. E aí esquece que, cara, tem uma jornada que é o papel. Então, quando a gente contrata hoje na Cirrus, eu olho muito para as competências complementares, né, soft skills, porque eu estou considerando, cara, se você tecnicamente, você tem que saber, pô. Então, tecnicamente, você tá aí para isso. Então, quando eu vou desenvolver o meu time, a minha preocupação, obviamente, sempre está em competências técnicas de atualização. Mas o meu grande pareto está naquilo que eu preciso que ele seja melhor, né? Exatamente. Porque é uma troca. E é muito louco a gente estar falando de parecer ser em 2024, porque a origem dessa frase é do ano 63 a.C., que é a mulher de César não basta parecer honesta, deve ser honesta. Sabe? Daí vem a origem. Então, assim, há muito tempo se sabe que a gente precisa parecer ser o que a gente é, óbvio, né? Não parecer ser aquilo que não é, porque isso até dá certo, né? Em toda empresa tem aquele falastrão, aquele que lê as manchetes e sai repetindo como se fosse um profundo conhecedor do assunto, né? Mas vai durar um tempo. É perigoso, é muito arriscado esse caminho. E agora você investir nessa competência, e tem técnicas também para você colocar isso para fora, você parecer ser quem você é. E o desenvolvimento dessa habilidade é sensacional. Isso é um grande impulso assim numa carreira. Você sacar como é que você vai parecer ser, tudo aquilo que você estudou, toda a expertise que você adquiriu. Cara, como é que eu faço as pessoas perceberem que eu sou essa pessoa, que eu posso ocupar essa posição? Isso muda de ambiente para ambiente, né? Por isso que eu não fico colocando... Não tem regra nesse livro. Faça isso. Não. Isso aqui funcionou para mim. A técnica é essa. Se funcionar no seu ambiente, aplica, porque aí sim. Porque técnica, ela não muda hábito, né? Sim. Mas praticando bastante pode se tornar um hábito. Aí o hábito, sim, muda a nossa vida, né? Sem dúvida nenhuma. Pri, o que você aconselharia para uma pessoa que precisa mudar essa chavinha dessa noção de sucesso profissional? Muita observação do ambiente que você está e, fundamentalmente, você saber onde você quer chegar. Primeira coisa. Tá? Então, tem uma coisinha assim, como eu falei, né? Eu funciono muito com a lógica, então eu penso em fluxograma, né? A gente estava lá na Brita montando o processo. Estou montando o processinho aqui. Então, eu acho assim, o que eu quero? Você precisa saber. Senão, já dizia o gatinho da Alice lá, qualquer caminho serve, né?
O que eu quero? Beleza, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser o CEO de uma empresa. Ok. O que eu preciso para ser CEO dessa empresa? Quais são as competências técnicas que eu preciso desenvolver? Bom, eu vou estudar isso, aquilo, outro, vou adquirir essas competências. Legal. E competências comportamentais? O que eu preciso desenvolver para ser um CEO? Pô, pesquisa. Seja lá qual for aquilo que você está mirando. Pesquisa. Hoje, gente, pelo amor de Deus, não tem desculpa. Você tem celular, você tem todas as respostas, tá? Era fácil com o Google, imagina agora com o GPT, né? Então, quais são as competências comportamentais que eu preciso para isso daqui? Beleza. Quanto tempo, mais em média, isso leva? Eu estou disposto a pagar esse preço? São essas perguntinhas. Então, assim, se sim, siga em frente. Se não, volte ao primeiro ponto. O que eu quero? E repensa. Entende? Repensa, alinha a sua expectativa. Cara, mas eu quero tudo isso aqui e ter equilíbrio com 22 anos. Volta. O que eu quero? Pensa de novo, começa a responder, até você ter um sim até o final. Então, o que você quer, o que é preciso, quanto tempo você vai levar para conseguir e está disposto a pagar o preço? Aí você tem o caminho. Eu acho que é isso. Olha, a Pri, ela não mentiu quando ela falou assim, olha, eu não tenho meias palavras. Ela vai direto no peito. Por aqui não tem caminho fácil. E eu não poderia concordar mais. Inclusive, você falou aí ao longo do episódio bastante sobre a questão das soft skills. E o Cris sabe o quanto o meu olho brilha a hora que as pessoas falam, soft skills, porque eu trabalho e desenvolvo uma, que é a comunicação. E até pegando do que você falou do Peter Drucker, ele também fala que 60% dos problemas que acontecem dentro de uma companhia estão relacionados a problemas de comunicação. E o ser e parecer também está relacionado com essa questão da comunicação. Porque você saber se vender, saber se colocar de uma forma genuína, autêntica, e que realmente você pareça, e não só seja uma cortina de fumaça ali por cima, é muito importante para o seu desenvolvimento. Dentro, como empreendedor, ou como intraempreendedor. Pri, para a gente caminhar aqui para o final... O nosso podcast, que é o Código 42, ele vem originado do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. E nesse livro, o Código 42, ele é a resposta para as questões mais fundamentais da vida e do universo. E aí você, que é uma mulher profunda e pé no peito, a gente quer saber o que para você é o Código 42. Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Eu não sei se eu tenho a resposta, mas talvez o que funcione para mim é ter a clareza do meu caminho e de onde eu quero chegar. Porque quando você tem essa resposta do que você quer para você, e até voltando, né? Quanto isso custa, se eu quero pagar e o que eu preciso para isso, eu acho que a gente chega na realização. Isso serve para pessoal e profissional. Né? Eu acho que lá vai estar, lá estarão as nossas respostas. Então, ter clareza, autoconhecimento para ter essa clareza é fundamental. Acredito que seja, para mim, eu acho que é isso que funciona. E até pegando do que você falou, que está muito ligado ao filme lá da Alice. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Eu não poderia concordar mais com você. Que episódio, hein, Cris? Foi esse aqui, você pode voltar, pegar a canetinha, anotar tudo. Né? E que bom que traga clareza, né? Porque muitas vezes a gente falou verdades e desafios, né, e pensamentos que a gente tem na nossa jornada, que de fato é para corroborar que pode ser alguém que tem... É fora da curva? Pode. Mas a construção leva tempo, é dedicação. É constância, disciplina. E aquilo que também a Pri disse de não vem tudo pronto, sabe? Eu vou empreender, eu vou ter uma vida saudável, eu vou ao mesmo tempo ter uma família que não me dá trabalho nenhum, não que famílias deem trabalho, mas o relacionamento em si dá trabalho. E pronto, tá feito. Sucesso é isso, essa é a fórmula. Pri, deixa suas redes sociais aí para quem quiser saber mais sobre os seus livros, sobre você, acompanhar a sua jornada como empreendedora, palestrante, porque quem não sabe, Pri estava em Dubai, não é mesmo? É verdade. Tenho feito aí algumas palestras, tanto sobre a reciclagem, né, sustentabilidade, ESG, que está mais ligado à empresa, a Trevo Reciclagem, e também divulgando o livro, né, falando sobre empreendedorismo corporativo.
Então, vocês podem me encontrar no Instagram, Pri Zacarias, Zacarias com CH, LinkedIn, Priscila Zacarias. E TikTok, que é a minha maior rede, que é muito divertido. As pessoas interagem muito comigo lá, eu respondo bastante coisa e dou conselhos e a gente conversa. E algumas viram WhatsApp e a gente troca bastante ali, porque eu sou uma entusiasta, né, desse assunto de comportamento no trabalho. Então, no que eu posso ajudar, tem bastante vídeo legal lá. Que incrível. Eu sou uma grande fã do TikTok. Acho que é uma rede que funciona muito bem para trocas. É incrível. Cris, suas redes, meu querido. Eu tô no Instagram, mas eu vou ter que entender esse Vai. TikTok. Né? Mas no Instagram, @cristiano.ffreitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Minhas redes são @miabolraf, no LinkedIn, Mirna Abolraf. Para você que chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Deixa seu like, compartilha, manda para todo mundo que precisa saber disso. Compre aqui o livro da nossa querida convidada aqui e siga a gente em todas as redes sociais, @Código 42 Podcast. Até a próxima. Valeu.